Energia ou potencial de ionização. Ainda estamos falando sobre as propriedades periódicas, né? Então agora a gente vai falar sobre energia ou potencial de ionização. É a energia necessária, né, para retirar um elétron de um átomo neutro e isolado no estado gasoso, formando um cátion. Então, é a energia, né, que o átomo no seu estado gasoso absorve para perder elétrons, né? Então, ele vai absorver algum tipo de energia para ele poder perder alguns elétrons. Então, vamos ver lá. A remoção do primeiro elétron, que é o mais afastado do núcleo, ele requer uma quantidade de energia denominada aí primeira energia de ionização. Então, aquele da camada mais externa a gente chama de primeira energia de ionização. Então, olha lá, né? O átomo perdeu o seu elétron, então ele se ionizou, né? Ele formou um íon, né? Aqui, se ele perdeu um elétron, então ele se tornou um íon cátion, né? E aí, olha o que acontece. A remoção do segundo elétron requer uma energia maior que a primeira e é denominada de segunda energia de ionização. Então, nós temos agora que, se retirar um elétron, né, da primeira camada, primeira energia de ionização. Da segunda camada, segunda energia de ionização. Então, assim, como essa energia ela é proporcional à força de atração entre o núcleo e o elétron. Como a força e o raio atômico são inversamente proporcionais entre si, quanto menor o raio, então maior será a atração, tá? Então vamos ver lá um resuminho sobre a energia de potencial de ionização, Então, como é inversamente proporcional, né, ao raio atômico, né, a energia de potenciação, ou seja, energia potencial, energia de ionização, que é a energia, né, absorvida para que um átomo perca um elétron ou perca elétrons das suas camadas mais externas, ela aumenta da esquerda para a direita na tabela periódica, inversamente proporcional ao raio atômico, né, que aumenta da direita para a esquerda. Então, a energia de potencial de ionização aumenta da esquerda para a direita. E nas famílias é de baixo para cima, né? Então, também inversamente proporcional ao raio atômico, né? Então, a energia de potencial de ionização, ela é ao contrário do raio atômico, né? Então, quanto mais para baixo e para a esquerda, maior raio atômico. Quanto mais para cima e para a direita, maior energia de potencial de ionização, tá? Maior potencial de ionização, maior energia de ionização gasta. Vamos ver então um exercício, né? Para a gente firmar o conteúdo aprendido até agora. Então veja lá. Dadas as configurações eletrônicas dos átomos neutros abaixo, seja nos estados fundamentais, tá? Então, está no estado fundamental, ele não é íon ainda. Então, vamos ver lá. O átomo A, ele tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1, né? Então, a sua última camada vai ficar com 3s2, 3p1. Então, por essa configuração aqui, né, a gente já logo percebe que trata-se de um elemento químico que está no terceiro período da tabela periódica e está na família 3A, porque SP nos indica que é um elemento representativo, então só pode ser das famílias A. O B, ele tem essa configuração eletrônica, nos informando que ele termina sua última camada em SP, né? Então, se ele termina a sua última camada em SP, então ele também é elemento representativo, e ele tem ali, 2 elétrons mais 5, então ele tem 7 elétrons na última camada. Então, 7 elétrons na última camada, representativo, vai estar na família 7A. E a primeira pergunta que se faz: o átomo A, ele possui maior raio atômico do que o átomo B?
Então, olha lá, estamos falando de elementos químicos que estão no mesmo período da tabela periódica. Então, lá, quando a gente viu a respeito de raio atômico, o raio atômico ele aumenta no período da direita para a esquerda. Então, o raio atômico, no período, se estamos falando de átomos no mesmo período da tabela periódica, podemos dizer que o de menor número atômico vai ser o de maior raio, né? Então, o de menor número atômico aqui seria o átomo A, né? Então, o átomo A, ele possui maior raio atômico, sim. Então, ele é verdadeiro, olha lá. No mesmo período, terá maior raio atômico o átomo de menor número atômico, tá? Então, é verdadeira. Agora, olha a outra questão, questão 2. A possui maior energia de ionização? Então, vamos ver. Maior energia de ionização. Estamos falando também de átomos que estão no mesmo período, né, da tabela periódica. Se ele está no mesmo período da tabela periódica, a energia de ionização aumenta ao contrário, da esquerda para a direita. Então, o de maior número atômico, isso porque estamos falando de átomos em mesmo período. Então, o de maior número atômico vai ter uma energia de ionização maior. Tá? Então, A possui maior energia de ionização? Não, né? Ela é falsa, essa questão. A próxima. A é um ametal e B é um metal? Veremos, né? A dá pra gente descobrir exatamente onde ele tá. Ele tá no terceiro período da tabela periódica, porque olha lá, ó, ele tá na camada 3, né? Na camada KLM. Ele tem configuração SP, então ele é representativo, então ele é um 3A, e ele tem 3 elétrons da última camada, né? Então, a gente já descobriu quem é esse átomo. Vamos ver uma tabela periódica. O átomo que está no terceiro período da tabela periódica, ele está na terceira família, né? Família 3A. Então, vamos ver quem ele é. Olha lá, família 3A, terceiro período, então ele é o gálio, né? Se ele é o gálio, olha lá, ele é um metal? Né? A gente já viu que ele é um metal. Então, ele é um metal, ele não é um metal, então já está errado, né? Então, essa aqui vai ser metal, é um metal, né? A é um metal e B é um ametal. Então, a gente já viu que A não é um ametal, então a alternativa ela é falsa. Tá? Então, vamos para a próxima. São dados 5 elementos genéricos e seus números atômicos, ó, átomo A, B, C, D e E. O elemento que apresenta a primeira energia de ionização mais elevada é... Então, vamos ver lá. Primeiro, vamos analisar esses números atômicos e vamos ver se todos os átomos pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Se eles forem do mesmo período, fica fácil da gente descobrir isso, né? Tendo em vista de que a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita. Então, vamos ver essa distribuição eletrônica de todos eles, ó. Do 17, né, com o número atômico A, número atômico 17, então a configuração eletrônica dele é essa. Com 15, né, número atômico 15, o número atômico 13, número atômico 12 e o número atômico 11. Então, nós descobrimos aqui quais são seus períodos e suas famílias, né? Olha lá, 17 elétrons, então ele ficou na última camada com sp, então ele tem 2 elétrons mais 5, 7, então pertence à família 7A. O elemento de número atômico 15 pertence à família 5A. O elemento de número atômico 13, ele pertence ao terceiro período da família 3A. Então, todos eles estão no mesmo período, isso que é mais importante a gente perceber, né? Todos eles acabam em 3, então, terceiro período. Se eles estão todos no mesmo período, não precisa nem a gente quebrar muita cabeça aqui. É só a gente analisar que se eles estão todos no mesmo período e a energia de ionização começa da esquerda para a direita, então aquele que tiver maior número atômico, né, vai ser o que tem maior energia de ionização. Né? Então,
O A é o que tem maior número atômico, então ele vai ter maior energia de ionização. Essa questão aqui, ó. As primeiras energias de ionização do potássio, número atômico 19, do cálcio, número atômico 20, e do enxofre, número atômico 16, são respectivamente 418,8 kJ por mol, 579,8 kJ por mol e 999,6 kJ por mol. Alguns comentários sobre esses números podem ser feitos. Veremos. O enxofre ele apresenta a menor energia de ionização, pois é o elemento de menor número atômico entre os três, né? Essa alternativa está falsa, né? Porque o enxofre não pertence ao mesmo período da tabela periódica do que o potássio e o cálcio, né? Então, o enxofre ele está em outro período, então não tem como a gente fazer essa comparação, porque ele está em um outro período. Só podemos fazer essa comparação de número atômico quando trata-se, né, de elementos do mesmo período. Tá? 2. A energia de ionização do potássio é a menor, pois se trata de um elemento com apenas um elétron na última camada, o que facilita a sua remoção. Olhem lá na tabela periódica, né, que a gente vai ver que o potássio, né, o potássio ele tem número atômico 19 e o cálcio tem número atômico 20. Vamos ler de novo a questão. A energia de ionização do potássio é a menor, pois se trata de um elemento com apenas um elétron na última camada, que facilita a sua remoção. Realmente, né? Então, o potássio ele só tem um elétron, ele pertence à família 1A, então ele só tem um elétron na sua camada mais externa. Isso facilita bastante a sua remoção. Então, ele é o de menor, sim, tá? Então, tá verdadeira. Agora, olha lá a 3. A energia de ionização do potássio é menor do que a do cálcio, pois este último apresenta número atômico maior e 2 elétrons de valência, estando com o mesmo número de camadas eletrônicas. É verdadeira, né? Então, se compararmos átomos do mesmo período, sabemos que os de maior número atômico são os de maior energia. 4. As energias de ionização do potássio e do cálcio são mais próximas, pois são elementos vizinhos na tabela periódica, né? É justamente isso que a gente está estudando. Periodicidade, né? Coisas próximas, coisas parecidas, coisas repetitivas, que se repetem, né? Então, realmente, essa também é verdadeira. Então, está correto apenas a questão 2, 3 e 4, né? Eletroafinidade ou afinidade eletrônica, assunto para nossa próxima aula.